Esportes. E essa polêmica envolvendo Cruzeiro e Mineirão, espirrando também no Galão da Massa. A gente tem observado que desde o início da temporada, naquela tabela básica do Campeonato Mineiro, jogos, por exemplo, do Atlético que estavam marcados para o Mineirão, passaram para o Independência. Foi assim contra a Caldense na primeira rodada, será assim contra o Democrata Jacaré na quarta e contra o Clube Atlético Patrocinense na sexta rodada. E a gente vem noticiando na Itatiaia nas últimas semanas que, por exemplo, o duelo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores não poderá acontecer no Mineirão. Isso, claro, se o Atlético avançar, vencer, né? Eliminar o cara bobo da Venezuela, os jogos de ida e volta, 22 de fevereiro a ida na Venezuela, 1º de março no Mineirão. Esse jogo está mantido. Avançando a terceira fase pré, para encarar Universidade Católica do Equador ou Missionários da Colômbia, os jogos de ida seriam 7 ou 9 de março, fora de casa, o Atlético, e a volta, 14 e 16 são as datas de março, no Mineirão. Porém, tem um show do Luan Santana no dia 18 de março. E aí a turma vai começar a montar a estrutura de palco ali por volta do dia 13. O que pode inviabilizar, o que deve inviabilizar este jogo de volta da terceira fase que aconteça no Mineirão. E também aquela informação do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, no dia 1º de abril, tem show do Gustavo Lima no Gigante da Pampulha. Este jogo, se o Atlético chegar, por exemplo, com uma segunda melhor campanha, exemplo, América ou Cruzeiro com a primeira campanha, o Atlético será o mandante do primeiro jogo. E aí esse jogo pode também não acontecer, não vai acontecer no Mineirão. Então, o Atlético praticamente vai jogar no Independência todo o Campeonato Mineiro. Vai jogar no Mineirão contra o Cruzeiro na primeira fase e o Cruzeiro será o mandante do Clássico. Então, estas situações vêm incomodando o Atlético. E o presidente do clube, o Sérgio Coelho, vai trazer uma palavra importante, oficial do Galo aqui no Rádio Esportes, palavra muito forte. Ele não está, assim como todo o Clube Atlético Mineiro, contente com o Mineirão, com o gramado do Mineirão, com o Mineirão cedido a shows, com os custos do Mineirão. Então o Sérgio Coelho também falando na Rádio de Minas da situação do Galo com o Gigante da Pampulha. Presidente. Quero dividir a nossa relação com o Mineirão em duas partes. Quando se refere à operação de um jogo, o nosso time de operação trabalha em sintonia com a equipe do Mineirão, todo é feito com muita agilidade, segurança, sem nenhum problema. Por outro lado, nós temos muitas dificuldades com o Mineirão, primeiro pelo gramado, onde jogam os principais times do Brasil, dos quais o Atlético e o Cruzeiro fazem parte. O nosso gramado é o pior deles, e não era para ser, mas infelizmente a gente não consegue fazer com que o Mineirão nos entregue um gramado adequado para a prática de esporte. Chegamos a jogar alguns jogos que fomos até ameaçados pela Conmebol e não poder praticar o jogo pela qualidade do gramado. Infelizmente. Reclamamos também, do altíssimo custo da operação. O jogo é elevadíssimo. A gente tenta baixar e não consegue. E o pior de tudo isso, tem sido as datas de shows. A gente sabe que o Mineirão é de multiuso, nós não queremos exclusividade, a gente só quer preferência. São 3 datas nos próximos meses aí que terão shows e nós certamente não poderemos jogar no Mineirão. Lembrando aqui as datas, ele tem um show no dia 18 de março e se o Atlético estiver na terceira fase da Libertadores, nós temos um jogo no dia 15 de março. E uma reportagem feita pelo Hoje em Dia fala que a montagem do show do dia 18 começará no dia 13. Então, no dia 15, nós vamos poder jogar. Tem uma semifinal também, me parece que o jogo de volta da semifinal do Mineiro, que se Atlético ou Cruzeiro for um desses clubes, não poderão jogar, como também a primeira partida da final, 1º de abril. A sensação que eu tenho é que o Mineirão nos vê como um subproduto. Nos vê, me refiro ao futebol mineiro, hoje já não é o mais importante. Então, da mesma forma que o Cruzeiro está
saindo para jogar no Independência. Nós já temos alguns jogos marcados no Independência, nós já temos convites para jogar em algumas arenas fora de Belo Horizonte. A gente tem que buscar solução para os nossos problemas, né? E, lamentavelmente, o Mineirão foi construído para ser o palco do futebol mineiro, né? E hoje não tem sido o palco do futebol mineiro, infelizmente. Eu, inclusive, pedi ao presidente Adriano Ar para que tentasse uma audiência com o governador Romeu Zema para a gente sentar e tentar buscar uma solução. Porque o futebol mineiro perde muito com isso, né? Lamentavelmente. Vamos ver o que vai acontecer, mas precisamos buscar a solução para os nossos problemas e talvez seja a solução jogar fora do estado e também do Independência. Um abraço, obrigado. Obrigado. Tá aí o Sérgio Coelho. Ô, Romano, é uma situação delicada. Vocês até me lembravam aqui, né? Que o clássico contra o Cruzeiro, que seria no Mineirão, o Cruzeiro em litígio aí com a Minas Arena, será também no Independência. Com um detalhe, por causa do bloco de carnaval que vai sair na porta do Independência no domingo. Esse jogo estava marcado para o domingo, no dia 12. Passou para segunda 13. Por conta do carnaval, por conta desse bloco de carnaval. Ou seja, primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético não vai jogar no Mineirão nenhuma partida. E pode ser que isso aconteça Cruzeiro também não. Exatamente, e no mata-mata. É um palco abandonado. E quem tá rindo com essa história toda é o Cruzeiro, né? É o América, né? Porque o América vai ter um faturamento nesse Campeonato Mineiro, então, que ele, por exemplo, no Brasileiro, ele vai ter só contra grandes clubes, né? Você deu uma pausa dramática aí? Bom dia, Romano. Eu fiz aqui, ó, igual o 100 Bolts. Bom dia, Romano. Bom dia a todos. Porque o América, no início do ano, eu imagino que o América pensava em ter alguns jogos no Independência, né? Não só os seus, e sim o América, como faz a gestão do estádio, vai faturar com o Atlético Cruzeiro jogando lá, mas não imaginava com o Cruzeiro jogando o ano inteiro, que o Cruzeiro já disse que não joga no Mineirão durante todo o ano, e com o Atlético possivelmente mandando quase todos os jogos até julho, tirando a abertura da Arena MRV, talvez algum jogo que seja feito lá. Depois é bom lembrar que a Arena MRV vai de novo fechar para terminar a obra, por causa das chuvas deu uma atrapalhada lá, e aí não tem como nem culpar ninguém lá, porque não tem como o Atlético planejar o quanto que está chovendo, choveu em Belo Horizonte e atrapalha qualquer obra. Então, o América vai ter muito jogo no Independência, mas aí, Romano, é bom o lado financeiro, mas é uma preocupação. Tem que ter um cuidado redobrado com o gramado. Sim. Porque a gente sabe que com os três jogando no mesmo estádio, o gramado sofre mais. Não tem salvação. Não tem salvação, o gramado vai ficar ruim. Ali tem uma solução. Deixa eu só registrar aqui que o Júlio Falcão está dizendo, Romano, só um detalhe, o bloco não tem culpa. Não coloquei culpa no bloco. Eu disse por que estavam mudando o jogo para segunda-feira. Tá mudando porque vai ter um bloco, porque mudou o estádio. Porque se seguisse no Mineirão, seria domingo. Exatamente. Então a mudança de estádio é a primeira justificativa e depois porque já tinha algo marcado no entorno. Eu acho que Independência, a solução para os três jogando lá é um gramado misto. Sim, aí teria que ter uma mudança de gramado. E seria uma solução até para isso que o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, falou, sobre o estado do gramado. Realmente, o estado do gramado do Mineirão tem ficado cada vez pior. Ano passado estava ruim. O que ele falou é verdade. O Atlético correu o risco de não poder mandar o jogo dele Libertadores no Mineirão por conta da Conmebol, de tão ruim que estava o gramado. E é um grande problema em estádios que recebem jogos de 2 ou mais clubes. Não é só o Mineirão. Maracanã convive com isso, Fonte Nova convive com isso. Agora, quando o estádio é de um clube só, dá para levar melhor essa situação envolvendo o gramado. Agora, se o América pode colocar gramado misto no Independência, o Mineirão também pode rever o seu piso. Talvez passar para uma grama sintética, para um gramado misto, para diminuir esses problemas que tem com Atlético e Cruzeiro jogando lá e com os eventos que acontecem dentro do estádio. Fato é que está todo mundo olhando o seu lado, o Atlético olha o lado dele, o Cruzeiro olha o lado dele, o Mineirão o dele, até o América olha o lado dele, mas a preocupação que o Léo levantou em relação ao Atlético, Cruzeiro e América jogando no Independência, anota aí, anota. Você está com papel e caneta. Em algumas semanas estaremos falando aqui do gramado do Independência, de como estará ruim. Isso não tem a menor dúvida. Isso não tem a menor dúvida. E o gramado misto,
Quem acompanha jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro ou do Campeonato Paulista, o gramado da Arena do Corinthians está sempre perfeito. Mas só joga o Corinthians lá. Mas é gramado misto. Eu tô dizendo, mas só joga o Corinthians lá. Ainda sendo um misto, com 3 times jogando um terço, outro quarto, outro sábado, outro domingo, outro terço, outro... São 4, às vezes, jogos por semana. Cara, não há grama que resista. Isso com certeza. A grama não aguenta. Até porque... Quando você tem 3 jogos, o tempo de recuperação dela não é tão rápido. Ela não consegue ter esse tempo de recuperação. Não dá. Então, e principalmente o seguinte, por que alguns gramados, principalmente no interior, e agora ainda bem que a federação teve uma preocupação, eles eram tão ruins? Porque tinham treinos físicos também. E treino físico acaba com o gramado. Treino físico arrebenta com o gramado. Por quê? Porque é uma repetição de exercícios no mesmo local. Por isso que a área onde o goleiro fica... Geralmente o aquecimento faz fora da pequena área. Com as preliminares, que era tão legal, e não tem como mais ter preliminar por conta disso. E olha que o Ronaldo criticou, né? O Cruzeiro jogou no Pedro Alves do Nascimento, que ficou sob intervenção da Federação Mineira, e o Fenômeno criticou. Falou que o gramado visualmente estava legal, mas para os atletas não estava bom. Essa é uma das pontas, né, da discussão que a gente tem para o debate hoje, né? Do imbróglio Cruzeiro, Mineirão, o Atlético também entrando nessa. Mas, Romano, para falar sobre tudo que trouxe o Fabrício e onde o Atlético vai jogar, tem outra preocupação aí também. O fato do Atlético não ter o Mineirão, jogar no Independência, não só o gramado, mas também a receita de bilheteria que o Atlético tem em um jogo de Libertadores cai. Porque um jogo do Galo de Libertadores, um jogo semifinal do Mineiro, uma final do Mineiro, isso tudo que o Atlético teria de bilheteria, que o Cruzeiro teria de bilheteria, o Independência pode ter um custo menor, mas no Mineirão dá para faturar muito mais. Um estádio cabe 3 vezes o público do outro. E você tem um problema do seu sócio torcedor também. É aí que eu ia chegar. E aí você vira para todo mundo e faz campanha para o seu torcedor virar sócio do clube, porque essa é a maior salvação do clube, tá? A gente fala muito, tem que vender jogador de base, tem que ter responsabilidade, mas o sócio é a garantia mensal do Atlético, do Cruzeiro, do América, de quanto arrecada para pagar as contas. Como que você incentiva a ter 60, 70, 80, 100 mil sócios com capacidade para apenas 20 irem ali no estádio? Fica mais difícil de trabalhar até o sócio torcedor.